dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Paulo Lemos, sou professor do IFTM, Campus Patos de Minas, onde atualmente respondo pela coordenação de estágios e egressos. E o nosso assunto hoje é sobre estágio. O que nós veremos? Vamos falar das competências dos diversos atores envolvidos neste processo, das modalidades de estágio atualmente praticadas e algumas informações que é bom você saber. Vamos começar então pelas competências de cada um desses atores. O primeiro deles é a coordenação de estágio, e segundo o artigo 21 da resolução que rege o nosso estágio, disse que compete à coordenação manter contato com as empresas e instituições para identificar as oportunidades de estágios, cadastrar concedentes de estágio, encaminhar as concedentes estudantes candidatos a estágio, propor e formalizar convênios para a realização de estágios, fornecer ao estagiário informações sobre os aspectos legais e administrativos concernentes às atividades de estágios, disponibilizar os formulários necessários à execução das atividades de estágio, atuar como interveniente no ato da celebração do termo de compromisso entre a concedente e o estagiário, mediante designação da direção geral, supervisionar os documentos emitidos e recebidos dos estagiários, convocar o estagiário sempre que necessário, a fim de solucionar problemas relativos ao estágio, encaminhar os relatórios dos estagiários aos avaliadores da apresentação oral, coordenar as apresentações finais dos estágios, compilar o aproveitamento das avaliações de estágio, encaminhar as informações à coordenação de registro e controle acadêmico CRCA, organizar documentos relacionados aos estágios e arquivá-los por um período equivalente ao máximo para a conclusão do curso, previsto no projeto pedagógico, levantar e sistematizar dados e informações referentes à realização do estágio pelos estudantes e encaminhá-los às respectivas coordenação de curso, orientar os estudantes quanto aos critérios de avaliação de estágio. Já a coordenação de curso compete identificar as oportunidades de estágio junto às possíveis concedentes e divulgar os estudantes, autorizar juntamente com o professor orientador a realização de estágio, indicar professor para orientar, acompanhar e avaliar estagiários, acompanhar o trabalho dos professores orientadores junto ao estagiário, promover a substituição do professor orientador quando do seu impedimento, convidar, quando necessário, um professor para auxiliá-lo nas atribuições relativas aos estágios, auxiliar o coordenador de estágio na realização das apresentações orais para avaliação e utilizar os dados e informações recebidos da coordenação de estágio e egressos para revisão e ajuste do projeto pedagógico do curso. Ao professor e orientador, compete autorizar, juntamente com a coordenação de curso, a realização do estágio, orientar e avaliar o estudante desde a elaboração do plano de atividades de estágio até a apresentação oral, proceder o acompanhamento do estágio conforme disposto no capítulo 5 desta resolução, que mais adiante nós vamos ver qual é, participar das reuniões com o coordenador ou supervisor de estágio, assumir as funções de supervisor de estágio quando do seu impedimento, contribuir para a integração do IFTM, Campus Patos de Minas, com as concedentes de estágio e avaliar as instalações da concedente de estágio. A concedente, ou seja, a empresa onde o estudante irá realizar o seu estágio, celebrar o termo de compromisso com a instituição de ensino e estudantes, zelando pelo seu cumprimento, disponibilizar instalações que tenham condições de propiciar ao estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, identificar funcionário de seu quadro pessoal com a formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para supervisionar até 10 estagiários simultaneamente, ou seja, esse supervisor de estágio não pode supervisionar mais que 10 estagiários ao mesmo tempo. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice será compatível com valores de mercado, conforme fica estabelecido no termo de compromisso. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas nos períodos e da avaliação de desempenho, manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio, enviar à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses ou ao final do estágio com duração inferior a esses 6 meses, relatório de atividade com conhecimento do estagiário.
celebrar convênio para concessão de estágio com o IFTM sempre que possível, promover a seleção dos candidatos a estágio se necessário, efetuar o pagamento de bolsa estágio quando houver precisão ou intenção, comunicar ao IFTM qualquer necessidade de alteração no termo de compromisso firmado com o estagiário. Já o supervisor de estágio na concedente, segundo o artigo 25, diz que compete a ele colaborar com o professor orientador nas atividades relacionadas ao estágio, promover a integração do estagiário com o ambiente de estágio, informar ao estagiário as normas da empresa, orientar o estagiário desde a elaboração do plano de atividade até a conclusão do estágio. Observe, então, que o supervisor de estágio auxilia ao estagiário na elaboração do plano de atividades. E, por fim, avaliar o desempenho do estagiário em formulários disponibilizados pela instituição de ensino. Compete, então, ao estagiário, segundo o artigo 26, identificar oportunidades de estágio junto às possíveis concedentes, repassando essas oportunidades à coordenação de estágio. Elaborar, juntamente com o professor orientador e com o supervisor de estágio, o plano de atividade que será anexado ao termo de compromisso. Fornecer à coordenação de estágio declaração de matrícula no período da solicitação e do período da realização do estágio, cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência. É interessante observar que esse comprovante de residência tem que ser atualizado, cópia da apólice de seguro, requerimento de estágio previamente autorizado pelo coordenador de curso e pelo seu professor orientador. Procurar a coordenação de estágio sempre que for necessário, com a finalidade de obter informações sobre os procedimentos para a realização, avaliação e validação do estágio. Executar o plano de atividades de estágio, elaborar relatório de estágio e encaminhá-lo ao professor orientador, observando-se os prazos estipulados. Entregar cópia impressa e digital do relatório avaliado para a coordenação de estágio com antecedência mínima de 10 dias da data da apresentação oral. Preencher e entregar todos os formulários de estágio devidamente carimbados e assinados à coordenação de estágio até 10 dias antes da apresentação oral. Ou seja, o estagiário somente poderá defender o seu estágio, por assim dizer, se ele tiver entregue toda a documentação anteriormente à coordenação de estágio, sendo o prazo mínimo de 10 dias. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, sempre acessem www.iftm.edu.br, cliquem lá em Campus Patos de Minas, depois vai em estágio e ali você terá todas as informações sobre o que é o estágio, as orientações que você deve ter em relação ao estágio, os formulários para que você preencha, o relatório, o modelo de relatório de estágio. Muito grato por enquanto. No próximo vídeo nós iremos falar sobre outros assuntos pertinentes